quando a gente pensa assim, bom, se eu comi, por exemplo, comi uma carne, que eu sei que carne tem B12, né? O alimento de origem animal, ele é uma fonte de B12. Ok, se eu consigo armazenar essa B12 por até 1 ano, por que a minha B12 está baixa? Essa é a pergunta de quem tem gastrite. Essa é a pergunta que quem tem gastrite tem que se fazer. Se eu como carne e eu estou absorvendo essa B12, por que a minha B12 está tão baixa? Essa tem que ser a pergunta. Vamos entender um pouquinho o que a B12 faz no nosso corpo, que daí você também vai entendendo por que você tem alguns sintomas. Aí você vai entender que esses sintomas podem estar relacionados à sua falta de B12. Se você, por exemplo, pegar ali nos seus valores de referência ali, por exemplo, eritrócitos, que são as hemácias, né? Estou até com meus valores de referências atuais aqui na minha mão, tá? Se você ver lá nos eritrócitos para homem, lá no seu hemograma, né, no seu exame de sangue, em alguns hemogramas está escrito eritrócitos e em alguns está escrito hemácias, tá? Se lá tá para homem 4,5, se você está abaixo de 4,5, essa é a menor taxa que você pode ter de percentual ali de eritrócitos ou hemácias. Você pode ter uma deficiência. Para as mulheres é 4, tá? Porque as mulheres, elas têm uma produção um pouco menor aí nas hemácias. Então, para o homem tem que estar no mínimo 4,5 a hemácia ou os eritrócitos e para a mulher 4, no mínimo. E no máximo para homem 6 e para mulher no máximo 5,5. Se você percebe que aqui já não está normal, não está no seu ideal, o que você tem que fazer? Você tem que procurar um profissional que entenda de análise de exame e fazer as suplementações que você precisa fazer. Que pode ser que você tenha deficiência de B12, tá? Ou de ácido fólico também, né? Pode estar envolvido aqui, né? E aí você começa na leitura do exame, vai para hematócrito e você vai descobrir também que de repente tenha também uma falta de ferro, mas enfim. Então, o que a B12 faz no nosso corpo? Agora que você já sabe que uma das formas de saber se a sua B12 está boa ou não é pelos seus eritrócitos, pelas contagens que a gente colocou aqui, vamos falar então o que a B12 faz. Ela promove o crescimento, né? Faz a promoção do crescimento e também ela faz a maturação das hemácias, né? O que é isso, Solange? Bom, basicamente ali a B12 vai te ajudar a fazer o transporte, né, de fixação de oxigênio no seu corpo e liberar dióxido de carbono, que é o CO2, tá? Porque se você fica com a quantidade elevada de dióxido de carbono no seu corpo, que é o CO2, você vai morrer por asfixia. Você precisa de oxigênio e não de dióxido de carbono, né? Eu não sei se você já viu, algumas pessoas, quando elas querem se suicidar, elas fecham a garagem e ligam o carro, deixam o carro ligado e elas ficam respirando aquele dióxido de carbono que sai ali pela descarga. Elas morrem por asfixia, né? Então você precisa dessas células. Ah, Solange, é por isso que eu fico tonto quando eu me abaixo? Pode ser que seja por isso, né? Porque você esteja com a falta de B12 e você não esteja conseguindo levar todo aquele oxigênio que você precisa aí para o seu cérebro naquele momento. Aí você tem que levantar devagar. Então, nós precisamos cuidar disso, tá? Também outra coisa importante aqui na maturação das hemácias é que a B12 vai ajudar você a eliminar ou fazer aquele balanço de ácido base do sangue. Se você fica com muita acidez no sangue, o pH sanguíneo muito alto, você começa a ficar doente. Você começa a desenvolver doenças, tá? Diabetes, hipertensão e outras inúmeras doenças. Então, nós temos que ter um equilíbrio desse ácido básico, tá? Junto com o rim ali, né? Junto com o cálcio, vai precisar de outros fatores também. A B12 ajuda a fazer isso também, tá? Então, quando a gente fala para você tá com gastrite, a gastrite é só uma coisa que você tem um conjunto de outras coisas. E também, às vezes, você está até tratando aqui com a gente a gastrite e você não percebe uma melhora nem no primeiro nem no segundo mês, é porque tem uma baixa muito grande ou de B12 ou de vitamina D atrapalhando nessa cicatrização.
Ai, Solange, o que eu faço? Tenha paciência e reponha tudo isso, tá? Olha só outra coisa. Quando você tem uma baixa muito grande de uma vitamina, não é só ela que está baixa. Então ela já bagunçou tudo o resto. O que nós fizemos aqui no programa? A gente começa suplementando tudo, que daí tem algumas vitaminas que a gente precisa muito pouquinho. Então a gente começa suplementando tudo, para você estocar tudo, para depois a gente ir lá no principal. Então mais lá para o final, no terceiro mês, a gente vai no específico. Algumas pessoas já vêm para o programa fazendo algumas suplementações, às vezes de vitamina D ou de B12 também, né? Então a gente mantém. Às vezes a gente até pede para o paciente parar um pouquinho, por quê? Porque metais pesados atrapalham na absorção e no armazenamento disso. Então a gente começa a fazer a eliminação de metais pesados do fígado, para poder depois você fazer a suplementação e sim armazenar e estocar. Senão você acaba ingerindo só aquela quantidade que você ia precisar naquele momento, mas você não estoca. E aí você vai ficar remediando a sua vida inteira. Então, às vezes é bom você dar uma paradinha ou diminuir a quantidade, né? E fazer então uma suplementaçãozinha só para você ir se mantendo nesse período, até a gente conseguir organizar tudo e você poder absorver. E assim, por exemplo, quando você vai suplementar uma B12, você não pode suplementar só a B12, principalmente em altas doses, porque ela rouba ferro do seu corpo. Então você tem que ter associações junto, tá? Então precisa de um profissional para te ajudar, não é só ir na farmácia pegar qualquer coisa para tomar, não. Imagina, você está com a B12 muito baixa, 100, e o seu médico te deu uma sublingual, só a B12 sublingual. Você vai ter uma deficiência de ferro muito grande. Os seus sintomas não vão melhorar, porque você vai resolver uma coisa e vai desorganizar outra coisa, né? Então você vai continuar com sintomas e aí vai ficar perdido, porque não sabe mais o que é. Daqui a pouco você vai continuar suplementando B12 porque você acha que precisa, ela está lá em 1000 e você continua passando mal. E aí você vai ter outra coisa, consequências de uma B12 muito alta, né? Por isso tem que procurar um profissional que entenda, tá? Geralmente quando a pessoa tem falta de B12, ela tem aquela chamada anemia perniciosa que se fala, né? E deficiência na maturação das hemácias, daí vem todas essas outras coisas que eu falei associadas. Vamos falar um pouquinho mais. A falta de B12, ela causa desmielinização. O que é isso? No nosso cérebro, nós temos neurônios e temos uma camada de mielina, né? Essa camada de mielina precisa de B12 também. Então você pode ter até uma depressão, perda de memória, né? E outras coisas que a gente vai falar mais aqui pra frente devido à falta de B12. A falta de concentração aí é muito comum, confusão mental, tá? É muito comum nesses casos, ok. Outra coisa, então nos nossos nervos todos nós temos essa mielina. Tem pessoas que ficam paralisadas, tem pessoas que vão para cadeira de roda, ou então assim, geralmente as pessoas, isso é um caso extremo, mas geralmente as pessoas reclamam de dores nas pernas, dor nas mãos, nos braços, no corpo, pode estar associado com a falta de B12, principalmente dores nas pernas, tá? Então assim, geralmente a gente usa B12, quem come carne tem B12, né? Por que não está absorvendo? Porque não tem o chamado fator intrínseco, tá? Que é uma proteínazinha ali, né? É uma substância que vai te ajudar a encapsular a B12 dentro do seu estômago, passar pelo ácido clorídrico, não deixar o ácido clorídrico destruir ela e levar ela até lá no seu íleo, né? Até lá no seu intestino ali para ser absorvido, tá? Ela é a mucosa do íleo. Por que eu ainda tenho 100, Solange? Lá quando eu vou lá eu vejo que ainda tenho 100 de B12. Se você ainda tem 100 de B12, é porque o íleo também produz um fator intrínseco e ele está tentando produzir ali, está tentando passar pelo intestino, né? Um pouquinho sofrendo por alguns motivos ali, mas tentando ainda levar um pouco dessa B12 para dentro do seu corpo, lá no seu fígado, né, para ele distribuir para a sua corrente sanguínea nas suas necessidades. O nosso corpo tenta nos salvar, tá? Ele tenta nos salvar de várias formas, tá bom?
A B12 ela tem várias aqui, outras coisas também aí, né, relacionadas ao DNA, então o crescimento a gente fala de DNA, né, mas nós não vamos entrar nesse assunto, que isso não tem a ver, por enquanto, com a nossa gastrite, né, vamos dizer assim. Mas o ácido fólico é outra vitamina que na falta dele você também pode ver lá o seu eritrócito baixo, tá? Então é bom assim, deu eritrócito muito baixo? Vamos verificar ácido fólico e vamos verificar B12, vamos ver o que está acontecendo, né? Isso é importante. Lembrando para quem entrou aqui agora que uma das funções da B12 é levar o oxigênio para o seu corpo e eliminar dióxido de carbono, tá? Se você não elimina o dióxido de carbono, você começa a ter dores no seu corpo, você começa a trazer doenças, né? Em casos extremos, morre até por asfixia, né? Você não está conseguindo ali absorver, não ter esse oxigênio, tá bom? Vamos indo lá então. Por que eu tenho falta de B12 então? Ó, numa gastrite atrófica, onde você não tem uma boa produção de ácido, você precisa de uma acidez pelo menos 3 ali, né, para poder tá produzindo. Na verdade, tem que ser uma acidez 2, um pH 2, né, para você poder absorver aí essa B12, tá? Para você poder trabalhar isso daqui. Então, uma baixa acidez estomacal, uma hipocloridria, né, vai fazer com que você não tenha o fator intrínseco e você não consiga absorver. Você pode comer 2 espetos de churrasco aí na sua refeição, que você não vai absorver, tá? Se você tiver uma disbiose intestinal, por exemplo, né, também vai ter dificuldade de absorver B12, porque seu fator intrínseco no intestino não vai estar funcionando direito. Se tiver intestino permeável ou alguma inflamação no intestino, também você não vai conseguir fazer. Se tiver uma anemia perniciosa, então por uma condição autoimune, também você vai ter uma B12 baixa, dificuldade de absorção. Se você está usando aquelas bombas de prótons, né? Geralmente os zóis da vida, né? Vão fazer também a sua B12 aí baixar e ter dificuldade de absorção, porque não vai ter pH, né? E tem algumas outras drogas ali, né? Então, nós não temos tem a domperidona, tem todo esse sistema que você usa para proteger o seu estômago. Ele também faz com que você não absorva B12 e depois tenha as consequências. É por isso que lá na bula desses remédios fala que você deve usar eles por uns 2 meses só. Tá? Por quê? Porque em 2 meses ele não vai te dar uma depressão, não vai te dar uma queda, uma diminuição tão grande dessas vitaminas. Agora imagina você usando 1 ano, 2, 3, 4, 10, tá? Aí o prejuízo é maior. E o álcool também, tá? O álcool também impede você de absorver a B12 do que você come. E aí entra aqui o seguinte. Lembra que a gente fala que na fermentação, na digestão, na fermentação, você acaba produzindo álcool etílico? Isso mesmo. Então, esse álcool da fermentação, quando você não sabe combinar corretamente os alimentos, também te impedem de absorver a B12. Então, gente, para ter energia celular, você precisa ter B12. Eu tenho um programa chamado Energia ou Combustível da Vida. Inclusive, agora ele está até promocional, tá? As primeiras 100 pessoas que comprarem ele, de 297, ele está R$ 49,90. Só que ele não é um programa para quem acha que vai fazer um banquete comendo. Não, tá? Então, se você tem gastrite e acha que vai conseguir comer de tudo e encher do jeito que você quer encher, não é para você esse programa. Esse é um programa que vai ensinar você a comer. Inclusive nele tem um vídeo explicando por que você não deve comer arroz, feijão e carne na mesma refeição, tá? Então, é um programa bacana, muito bom, mas para quem realmente, de fato, quer mudar as suas dores, quer mudar a sua vida, quer ter uma vida normal e não continuar com uma muleta chamada ZOL para a sua vida inteira e com essas deficiências que a gente está falando aqui. Porque eu estou falando só da B12.
E quem tem gastrite tem deficiência de ferro, ácido fólico, vitamina D e a coisa vai longe, tá? Então a gente está falando só de uma vitamina. E são as vitaminas mais importantes que tem para a sua imunidade. E para você poder ter energia para viver. Porque se você não tem oxigênio nas suas células, o que vai acontecer? Experimenta amarrar um dedo aqui, ó. Ó, já começa a ficar escuro, ó. Amarra o dedo, tá vendo? Vou soltar, já vai voltar a ficar mais vermelhinho. Você aperta, ó, ele vai ficando escuro. Por quê? Não está chegando oxigênio. Onde não chega oxigênio, morre. Tá? Então a gente tem que ter cuidado, tá bom? Então quais são os sintomas? Deixa eu tirar uma ligação aqui. Quais são os sintomas da falta de B12? Fadiga, cansaço, né? Fraqueza e perda de memória. Às vezes você acha que está com depressão e não é depressão. Você não consegue dormir direito, falta de B12, né? E não é depressão. E vai lá para a sertralina, vai lá para outros remédios que não vai dar certo, né? Uma doença autoimune, então, também, alergias, né? Doenças autoimunes, doenças autoinflamatórias, imunodeficiências, né? Desequilíbrios, né? Então, de ácido, desequilíbrio de outras vitaminas também, irritabilidade, causa isso. E também a B12, também, a falta da B12 também vai causar, que eu já falei antes, né? Desequilíbrio até para sustentação do próprio corpo, né? Desequilíbrio da falta desses nutrientes nos seus nervos, né? E também para andar, tem gente que vai para cadeira de roda. Irritabilidade, tristeza, confusão mental, tá? Problemas com a memória, que a gente já falou, complicações para enxergar, até na visão a falta de B12 atua, tá? Porque atua nos nervos ali. Falta de ar e de apetite. Às vezes fala, não estou conseguindo comer, estou enjoada, não tenho vontade de comer. Pode ser falta de B12 também, tá? Olha que legal. Qual é o grupo de risco? Legal, né? No sentido de a gente aprender, né? Qual é o grupo de risco? Então, assim, a falta de B12, ela atua mais. E qual que é o maior grupo de risco aí para ter falta de B12? Vegetarianos e veganos, restritos, né? Quem usa medicamentos, então, para reduzir a acidez e esses óis, domperidona, essas coisas todas da vida aí. Pessoas que usam medicamentos para diabetes, como a metformina. Então, existem remédios que você usa para determinados problemas de saúde que fazem com que você perca B12 também. Doença de Crohn, ó, lembra? Intestino irritável, assim, doença de Crohn, colite ulcerativa, doença celíaca ou a síndrome do intestino irritável também da queda de B12. Mulheres com história de infertilidade e aborto também é um grupo de grande risco para a falta de B12. Ai, Solange, então, quanto eu devo suplementar de B12? O que eu devo fazer e tal? Tá? Qual a melhor B12 para suplementar? Essa semana passada a gente até colocou aí um postzinho no Instagram falando sobre para você colocar aí enquanto está a sua B12, né? Uns estavam em 200, outros em 400, né? Então assim a gente foi dizendo, ó, você tem que suplementar, a sua B12 precisa chegar pelo menos a 600, tá? E como você pode armazenar ela até por um ano ou mais, então se você fizer uma suplementação no ano e ela tiver em 600, ela pode se manter. Ela provavelmente vai se manter. Então é bom a gente fazer exames ou de 6 em 6 meses ou de ano em ano, para a gente saber como são nossas vitaminas. Ou então você fazer umas suplementaçõezinhas de 6 em 6 meses. Como eu já mostrei para vocês aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui. Nós temos aqui a Daily Plus, né? A Daily Plus é uma vitamina 100% natural, que é uma vitamina que a gente passa para os nossos pacientes aqui. Ela ajuda ali a você repor ácido fólico e muita coisa. Ela não é uma vitamina ideal para você suplementar B12 e vitamina D, porque ela não é específica para isso, mas ela te ajuda na manutenção, tá? Nós começamos com ela porque ela tem todo aquele aparato de ácido fólico, de várias vitaminas que você precisa para restabelecer os seus absorventes aí das vitaminas, e aí depois a gente suplementa especificamente, tá bom? Então, geralmente, a gente vê ali a Now, que é uma empresa excelente também para suplementação de B12 específica, ela tem umas doses em torno de 250 microgramas, né? 100 microgramas, ou então a Now tem um aqui que eu estou olhando aqui, ó,
de 1.000 microgramas, tá? 1.000 microgramas, Solange, é uma quantidade muito grande? Não, gente, tá? Não é uma quantidade muito grande. Na verdade, se você vai repor uma vitamina B12 que está baixa, o bom é você repor aí até umas 500 microgramas, tá? Porque nós precisamos, segundo a Krause, ó, até tá bem aqui na minha frente, estava com ela bem aqui assim, até botei para cá. Precisa de 3 miligramas, que seriam 3.000 microgramas, né? Diária, né? Então, você fazendo uma reposição aí, tá de 500 microgramas por dia, é legal. Só que a gente tem que pensar no seguinte, a gente tem que pensar que se eu usar uma dose dessas, eu posso perder ferro, né? E eu vou precisar de outras vitaminas também, de repente, associadas aqui, para ajudar nessa absorção, né? Se você tem gastrite, você já sabe que ou se não tem fator intrínseco, não adianta. Então, o que eu faço, Solange, né? O seu intestino vai absorver muito pouco da suplementação que você faz. Você tem que corrigir a gastrite, tá? Por isso, a gente faz um intensivo de 3 meses, 2 meses intensivão ali para eliminação de metais que não venham atrapalhar a absorção, para depois trabalhar a cicatrização e regularizar a sua acidez, e aí a gente entra com a suplementação. Ai, Solange, mas se eu estou com baixa de B12, você já não vai suplementar no primeiro dia? Claro que não, você não vai absorver. Não adianta nada você gastar esse dinheiro em vão. E se você não morreu por falta de B12 em 10 anos, não vai morrer em 2 meses ou 3, né? Fazendo o tratamento. Porque às vezes a pessoa tem isso. A pessoa passou a vida toda com deficiência, chega aqui e acha que eu vou matar ela num tratamento se eu não passar no primeiro e no segundo mês. Não é bem assim, né, gente? Só começar a pensar aí como você viveu até aqui, né? Pode não ter vivido como você gostaria, tá? Mas tá vivo e não vai morrer, então, em 2 meses, se a gente não suplementar aí por esse período, tá? É tudo uma questão de saber em que momento fazer isso, tá? Em que momento a gente faz isso. Muito bem. Falando em Daily Plus, na Nutrilite, eles têm também a vitamina do complexo B, que daí você vai encontrar só as vitaminas do complexo B também, né? Também é uma das opções. Mas você tem que aprender a comer, porque não adianta nada. Gente, ó, olha só, quantas pessoas, geralmente as pessoas têm falta de B12. Ou então uma pessoa que está com uma inflamação, uma infecção muito grande, ela vai estar com 1.000 de B12. Por quê? Porque está morrendo tecidos dentro dela, e os compostos, né, que formam esse tecido estão se decompondo, estão se jogando ali na corrente sanguínea, né? Aí você vai ver uma B12 alta. Numa infecção, numa inflamação, você vai encontrar isso. Seus tecidos estão morrendo e aí os dejetos da morte celular vão ser jogados ali na sua corrente sanguínea, que é o caso de ferritina muito alta e tal. O que tem que fazer? Tem que eliminar a inflamação. Depois que você eliminar a inflamação, vai baixando aos pouquinhos essa B12, essa ferritina vai baixando. Aos pouquinhos. Não é em uma semana e nem só em 2 meses. E quando a gente tem que suplementar por um período muito longo, né, aliás, com uma falta muito grande, vai ter que ser um período mais longo. É por isso que aqui no programa a gente vai fazendo todo esse passo a passo que a gente já falou. E aí, a gente chega lá no final do 3º mês de acompanhamento, o que a gente faz? A gente pede para você terminar aí de tomar as suplementações que a gente passou, às vezes é 1 mês, às vezes é 2 meses, e aí você refaz a sua endoscopia e até um exame de sangue se for necessário, e você retorna com a gente, para a gente olhar como está a sua endoscopia, como está seu exame de sangue, porque tem pessoas que só com 3 meses de tratamento não cura. Então não desista do tratamento. Se você está aqui há 2 meses fazendo o tratamento e está dizendo, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo, ainda não acalmou isso, não acalmou aquilo, não se preocupe, porque você está tratando de verdade agora. Não só a questão da dor de estômago, mas nós vamos resolver o que vai te impedir de sair dessa dor de estômago. E isso demora um pouco mais. Para algumas pessoas, não, porque as taxas delas estão mais altas. Para outras que estão muito baixas, e quando a gente faz, eu estou falando só de B12, gente.
Agora, quando você pega um RDW, um HCM, que o volume das hemácias já está diminuído, que isso já está comprometendo, inclusive ali artérias, e pode dar um problema cardíaco, pode trazer as desigualdades ali com relação à parte de T3 e T4, você pode não ter um hipotireoidismo, mas o seu metabolismo disso que está por trás já está todo desequilibrado. Então a gente tem que equilibrar tudo isso, tá? E isso não é em uma semana, tá? Isso não é em 15 dias e às vezes não é nem em 3 meses, tá bom? Precisa ser mais, um período maior. Então a gente, por isso que eu digo assim, nós já salvamos muitas vidas aqui, tá? E o paciente que começou e foi até o final do tratamento, como necessário, encontrou a cura. Encontrou a saída que há anos, com internações e tudo, não tinha, tá bom? Então, tenha paciência aí.